A paz do Senhor, meus amados e minhas amadas irmãs, a palavra de hoje está em Mateus 7, versos de 1 a 5. E também está em João 8, versos de 1 a 7. Vamos lá? Ouvir o que o Senhor tem para falar conosco hoje? As pessoas, os seres humanos, costumam ter o costume e a mania de falar mal, de acusar, de julgar, de condenar, de apedrejar as outras pessoas, sem nem ao menos as conhecer, sem saber da sua vida, da sua história, o que passou, quais os motivos que a levaram a fazer aquela ação e ter aquela atitude. Muitas vezes condenamos as pessoas só por ouvir falar. Chega uma pessoa para a gente e fala, olha, fulana é assim, assim, assado, falando mal. E aquela outra que está sendo ouvinte, ela já cria uma imagem conforme a pessoa está falando e passa a ficar com raiva daquela outra, que o seu nome foi falado mal. Já começa também a não gostar daquela pessoa, já começa a condená-la, sem nem ao menos saber do lado da sua história a outra versão. A moeda tem dois lados, tem aquela de quem está contando a história e tem aquela outra de que a história é contada. E os seres humanos, infelizmente, eles têm essa mania de, sem saber nada, de só ouvir conversas, histórias mal contadas, de má fé, e começam a condenar, julgar aquela pessoa, sem nem ao menos saber da sua história. Tem pessoas que, só por ouvir outras pessoas falarem, já condenam mesmo, mas não chegam lá para a pessoa para falar ou perguntar, procurar saber da verdade. Qual é a verdade? Porque uma moeda, ela tem dois lados. E às vezes aquilo que a pessoa está falando não é verdade. Ela está contando a versão dela, o lado que ela está vendo, o lado que ela está sentindo, o lado que ela quer. Às vezes aquela outra lá que está sendo acusada, está sendo mal falada, está sendo julgada, está sendo condenada e apedrejada, está inocente. Mas, infelizmente, as pessoas se sentem no direito de falar mal, julgar, condenar, apedrejar até pessoas inocentes. E aqui em Mateus 7, o Senhor fala, não julgueis para que não sejas julgado, porque com o juízo que julgardes sereis julgados, e com a medida em que tiveres medido, vos hão de medir a vós. E porque preparas tu o arqueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou, como dirás o teu irmão, deixa-me tirar o arqueiro do teu olho, estando uma trave no teu. Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o arqueiro do olho do teu irmão. Aqui em João 8, já fala sobre a mulher adúltera. A mulher adúltera, ela foi julgada, condenada ao apedrejamento.
porque ela era uma prostituta, ela era uma mulher adúltera. Ela vendia o corpo, ela fazia vida, como diz hoje em dia. E as pessoas a julgaram e a condenaram ao apedrejamento. Muitos que estavam ali se achavam no direito de fazê-lo. Muitos também podia ser que já tinham usado ela, comprado o corpo dela, para satisfazer os seus desejos carnais. Essa mulher estava à beira da morte, do apedrejamento, por julgamento e condenação das outras pessoas. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo tomou para o templo todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se ensinava. E os escribas fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. A mulher estava fazendo sexo, estava se prostituindo, vendendo o seu corpo. E na lei que nos mandou Moisés, que as tais sejam apedrejadas, tu, pois, que dizes? E isto diziam eles, tentando para que tivesse de que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra, e como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. O Senhor aqui está dizendo: por que julgas? Por que condenas? Você se sente no direito de falar mal, de acusar, apontar seu dedo, julgar e condenar? Você não tem pecado? Você nunca cometeu um erro, um pecado? E o Senhor disse que aquele que dentre vós está sem pecado, seja que o primeiro atire contra ela. Atire a pedra contra ela. E aí? Você já falou mal de alguém? Você já julgou, já condenou, sem nem saber a história da pessoa, só pelo que os outros falaram, ouviu falar? Ou você procurou saber a outra versão, o outro lado da moeda? Porque a moeda ela tem dois lados. O ser humano também tem a versão daquele que conta a história e tem a versão daquele de que a história é contada. E muitas vezes nós, seres humanos, nós falamos mal, acusamos, julgamos, condenamos e atiramos pedra. Inocentes também. Às vezes pessoas que nem estão merecendo aquilo. E o Senhor disse aqui: não atire pedras. Não atire pedras. Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E aqui também, em Mateus 7, fala: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o arqueiro do olho do teu irmão. Essa é a palavra de hoje. Quando você ouvir uma palavra, uma conversa, falando mal de alguém, não julgue, não condene, não atire pedras sem saber a história da pessoa, a outra versão. Procure se informar direito, conhecer, se colocar diante da situação para ver quem realmente tem razão. Se é aquela que está falando mal, condenando, acusando, apedrejando, ou se é aquela que está sendo julgada. Primeiro, tire a trave do teu olho, para que você possa enxergar as coisas como são verdadeiramente. Ninguém tem o direito de condenar e julgar e apedrejar ninguém. Ninguém. Só nosso Deus Pai Todo-Poderoso, Celestial. Um dia nós todos seremos julgados. A Ele sim cabe o julgamento. Não atire a primeira pedra.
Aquele que tiver pecado